as crises têm gerado cada vez mais destruição, cada vez mais fome, cada vez mais um bocado de coisas. Mas não tem gerado o que a gente crê, o que a gente tem fé, que seja uma movimentação de massas contrárias ao capitalismo. O que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Camaradas e camaradas, precisamos de muito ar, né? Como disse o companheiro antes aí, são tempos sombrios, significados, ressignificados e cada vez mais difíceis de tragar, né? Seja com mais fumaça, com menos fumaça. Parece que temos muita coisa a refletir, a fazer, a recolocar no nosso cotidiano aí de gestão da militância da educação popular para a transformação social, né? A gente está aqui conversando hoje com a turma do Decifra-me, né? Mas já de muito tempo que vários atores, sujeitos, organizações, coletivos têm colocado a problemática da revolução ou de uma teoria da revolução como um problema a ser discutido. E, infelizmente, no Brasil, a conversa sobre uma teoria da revolução, ela eu não sei bem como dizer isso, mas ela é escanteada. Por quê? Porque boa parte das organizações de esquerda já não se colocam mais a problemática da revolução. Ou seja, parece que existe um pressuposto bastante cristalizado que a revolução, naquele seu sentido clássico, da transformação profunda da sociedade, não é mais possível, não é mais viável. Ela é uma utopia que, como o poeta ilustra, serve só para caminhar, né? É um horizonte que nunca vai ser alcançado, então ela só serve para fazer caminhar. Eu acho que isso é muito ruim para nossa perspectiva revolucionária. Porque a gente tem que colocar a discussão da revolução como objetividade. E aí, para apresentar para vocês mais ou menos o que eu vou colocar nos próximos minutos aí, eu dividi em 3 grandes blocos, digamos assim, com sub-itens dentro desses blocos. Há algum tempo que eu trabalho com educação popular, com formação política, e há um bocado de tempo a gente trabalha com cursos, né, com atividades de formação que tematizam o funcionamento da sociedade, a questão da conjuntura, a questão dos conflitos como um todo, da possibilidade da revolução, das formas organizativas, das diferentes estratégias que as diferentes formações sociais tiveram. Mas quando eu digo fazendo a pesquisa, é na militância, com as organizações onde a gente passou, avaliando, analisando, tentando fazer autocrítica das estratégias onde a gente está embarcado. Só que me surgiu 3 grandes blocos, tanto para dialogar com vocês, como um programa de pesquisa. Que seriam as crises, as guerras e as revoluções. 3 grandes blocos de problemas que dentro deles se subdividem vários outros elementos que a gente precisa destrinchar. No tempo que a gente tem aqui, eu quero me centrar em apresentar temáticas, apresentar questões a respeito de um certo entendimento disso que se chama uma teoria geral da revolução. Eu acho que a primeira grande dúvida que temos que nos pôr, e acho que aí como militantes educadores populares, como militantes sociais, é preciso, primeiro de tudo, resgatar a necessidade da questão, da boa pergunta, como diria nosso velho camarada Escape, são tempos de fazer as perguntas certas.
muito mais do que tentar achar respostas. Até porque boa parte das respostas que foram apresentadas nos últimos anos, nas últimas décadas, tem se demonstrado objetivamente, historicamente, equivocadas. Ou seja, me parece que a gente chega muito mais próximo de uma compreensão idealista da realidade do que de uma materialista. Se o nosso pressuposto professado é o materialismo, a gente ficar martelando categorias, como diria o velho Kant, né, imperativos categóricos, parece que a realidade é a menos importante. Parece que a nossa vontade, parece que o acerto do que está formulado é anterior e prioritário ao próprio real. Então, falar de uma teoria geral da revolução já me parece um problema de saída. Por quê? Porque aí dentro da reflexão marxista, nos últimos 200 anos, né, a gente vê que tudo que é geral, na verdade, é um particular ultra generalizado. Então, o que se quer dizer com uma teoria geral da revolução? Que haveria em todos os tempos, acima das diferentes formações sociais, independente das formas de organizar a produção, uma necessidade ou uma possibilidade da revolução? Se falando de uma teoria geral da revolução, se poderia falar nisso. Boa parte das elaborações a respeito das revoluções, num viés marxista, precisa, primeiro de tudo, olhar a realidade, entender a objetividade na qual se está falando, em que grau de desenvolvimento de forças produtivas, que grau de desenvolvimento das relações sociais de produção, que grau de desenvolvimento da expressão política dessa formação social, ou seja, que tipo de Estado, qual é o caráter dessa sociedade, se está falando, se está analisando, para então daí derivar qualquer outra categoria que explique aquela realidade. Então, uma problemática bastante chave é perceber que o próprio Marx, e aí para a gente começar lá na metade do século XIX, o próprio Marx, na sua trajetória de elaboração teórica, ele tem um amadurecimento, ele tem um desenvolvimento das suas categorias. Então, o Marx, nos anos 40, nos seus escritos, nas suas elaborações dos anos 40, ele ainda era herdeiro de uma tradição teórico-filosófica muito calcada em Hegel e no Feuerbach. Ou seja, toda a crítica social que o Feuerbach fazia e toda a crítica teórico-histórica que o Hegel fazia, cabiam naquela obra do Marx. Aí, óbvio que aqui a gente não vai fazer uma exegese de todos os textos, né? Fazer uma análise pormenorizada de todos os textos do Marx nessa sua formulação sobre uma teoria da revolução, mas pelo menos apontar algumas problemáticas para a gente poder tanto debater depois, como servir, talvez, como um elemento de estudos e reflexões para nós, como militantes, para nós, como organizações políticas, poder desenvolver e resolver objetivamente, não só teoricamente. Mas eu quero dizer que o Marx é herdeiro de uma certa teoria da história, no início das suas elaborações, que ainda pressupunha a existência de uma sociedade que se desenvolvia já por contradições, herdeiro do Hegel, e, ao mesmo tempo, soma-se a crítica de que essas elaborações, que esses pensamentos eram reflexo do próprio ser, ou seja, o homem elaborava, o ser humano elaborava as suas reflexões, a sua interpretação do mundo, e às vezes exteriorizava e aquilo se transformava no seu contrário, um pouco da herança Feuerbachiana que o Marx incorpora. A questão é que o Marx não estava só pensando filosoficamente, né? Ele estava militando. E no final dos anos 40, escreve o Manifesto Comunista, no início dos anos 50, mais especificamente ali, 1851 para 52, após as derrotas das revoluções entre 48 e 50, em toda a Europa, ele começa a elaborar melhor, a
ponderar certas reflexões, certas afirmações que fazia nos anos 40 e, obviamente, analisar a realidade, criticar essa realidade, autocriticar-se nas suas afirmações para poder avançar para uma nova objetividade. Ou seja, ele precisava transformar em ação a sua crítica e a sua autocrítica. É famoso o texto de 1851-52 chamado Mensagem ao Comitê Central da Liga dos Comunistas, onde Marx e Engels fazem uma interpretação da conjuntura, começando analisando o movimento das classes sociais, como é que a pequena burguesia se desenvolvia, como é que a monarquia se desenvolvia, como é que o partido dos operários se movimentava, como é que o Estado estava caracterizado e a velha Prússia pegando fogo, lembrando que nem existia a Alemanha ainda, não existia o Estado alemão. O Marx elabora, a partir do conflito concreto e real das classes, uma certa formulação estratégica. Apresenta lá que é preciso fazer alianças, que é preciso perceber qual é o tipo de sociedade, qual é a tendência ao desenvolvimento das forças produtivas, a que classes esse desenvolvimento de forças produtivas se aceleravam os interesses, se coadunavam os interesses. E ele dizia em 1850 que o momento da revolução que se vivenciava era o momento de uma revolução democrática. Portanto, que quem tinha o conjunto dos interesses em si, como classe, que sintetizava o conjunto das classes em luta, era a burguesia. Por isso seria uma revolução de caráter democrático. E para isso ele dizia, o proletariado tem que estar aliado com a burguesia, no sentido de caminhar em direção a um avanço da história, contrário às classes sociais que impedem o desenvolvimento histórico. Portanto, a oligarquia, a monarquia, os setores da grande burguesia, inclusive, que estavam aliados ao Estado prussiano. Desse texto de 1850, e uns quebradinho, a gente tirou uma certa, vamos chamar assim, receita organizativa para uma certa característica de revolução. Então, a gente pega lá o texto, dá uma olhada nele, tem que ter um programa independente, tem que ter duplo poder, tem que estar armado, tem que ser uma revolução permanente, tem que ser uma revolução internacional, tem que ter um partido autônomo com capacidade própria. Ou seja, certas características de 1850 que o Marx, ao elaborar uma certa estratégia, nos apresenta. A situação política e econômica da Europa naquela época é analisada também por Marx e Engels nesse texto. Ou seja, ele faz uma análise conjuntural do grau de desenvolvimento da sociedade europeia naquele período, formula e desenvolve, vamos chamar assim, indicações organizativas, estratégicas e táticas, e ao mesmo tempo aponta que a crise que se avizinha abriria uma nova situação onde a revolução poderia ser possível. Neste texto, do início dos anos 50, o Marx e o Engels colocam uma das, vamos chamar assim, principais chaves de leitura para toda a esquerda revolucionária nos próximos 200 anos, que é uma associação mais ou menos direta entre a abertura de uma possibilidade revolucionária e a crise econômica que o capitalismo geraria. Mas quem foi que inventou isso? O Marx, nesse texto de 1850, da década de 1850, mais ou menos faz essa associação. E nós incorporamos essa relação entre crise e revolução como algo dado e estabelecido até hoje. Vou retomar isso mais à frente, a hora que eu desenvolver o bloco relativo à categoria de crise. No entanto, o que se muitas vezes esquece é que o Marx, depois desse texto, continua produzindo. Durante os anos 50, depois de receber uma carta do Engels, dizendo, olha para a economia,
O Marx começa a estudar já nos anos 50 profundamente a economia política, retoma toda a elaboração sobre a produção social da existência, não só mais fundamentado numa economia política clássica, não só mais a partir das chaves do Sismondi, do próprio Ricardo, né, e do Smith. Todos esses caras já haviam elaborado uma teoria econômica, parte da economia política, que o Marx pressupunha. Se a gente for olhar lá os textos, a questão do valor trabalho, trabalho excedente, renda da terra, propriedade privada, tudo isso já está presente nesta economia política clássica. O Marx olha para isso tudo, coloca um acento crítico a isso tudo e segue estudando para ver o que aconteceu entre os anos de 48 e 51, que foram derrotadas as revoluções de trabalhadores, proletários. Daí surge a velha pergunta entre nós, que é a seguinte, por que fomos derrotados? Por que entre 48 e 50, se os trabalhadores já tinham uma elaboração, já tinham o manifesto do Partido Comunista, já tinham uma internacional funcionando, que era a Liga dos Comunistas, por que foram derrotados? O Marx vai olhar para a economia política. Ele começa a perceber as limitações das estratégias voluntaristas. Ele começa a ver as limitações das estratégias, como é que ele, em francês lá, é golpe de Estado, é como se fosse dar um golpe de Estado, né? Blanc e Blanqui, que achavam que era só um pequeno grupo organizado tomar o poder de Estado, que tudo poderia ser transformado a partir de então. O Marx começa a olhar para isso tudo, Marx e Engels, e ver que essas formulações estratégicas e táticas não davam conta do grau de desenvolvimento econômico, social, político e cultural da sua época. E o Marx vai para a determinação da objetividade real e vai falar, eu preciso entender o que o capital faz. Se a gente é materialista, né, ele vai olhar para a base material e sai estudando. Em 1859, ainda na década de 50, ele chega a algumas grandes conclusões no Para a Crítica da Economia Política, onde ele está já com uma compreensão germinada e começa a romper com algumas das características que afirmavam a sua teoria da história anterior, muito mais fundada na crítica de Feuerbach e na compreensão da história do Hegel. Em 59, no famoso prefácio à crítica, que boa parte de nós como monitores, boa parte da esquerda usa como um mapa, quase como uma bússola em cima do mapa para saber em que direção ir, o Marx tem boa parte da sua, vamos chamar assim, concepção ali transcrita. Um trechinho dessa famosa bússola diz lá, né, que as forças produtivas entrarão em contradição com as relações sociais de produção e abrir-se-á uma época de revolução social. Né? Esse trecho do prefácio, ele é muito utilizado para nós para dizer o seguinte, então, quando tiver muita força produtiva desenvolvida de um lado e as relações sociais de produção do outro estiverem contendo o desenvolvimento dessas forças produtivas, abre-se uma época de revolução. Aí, notem e anotem. A gente junta o alto grau de desenvolvimento de força produtiva. A gente, eu digo, o século XXI já, boa parte do século XX, a gente afirma que se tiver um grau de desenvolvimento de força produtiva muito alto, e elas estiverem gerando contradições com as relações sociais de produção, portanto, com as formas de propriedade, com a divisão das classes sociais, as formas como as relações de produção se materializam, abre-se para nós uma revolução. A gente junta a palavra revolução, então pode ter revolução se tiver alto grau de contradição. Mas o Marx está fazendo essa interpretação para entender quando, a pergunta a ser respondida nesse momento de uma teoria da revolução, quando acontecem revoluções.
o Marx está dizendo, não é sempre que acontecem revoluções. O mundo não está sempre em revolução e ela acontece em alguns determinados momentos, situações da história. Ele estudou profundamente a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, para chegar a essa conclusão. E a impossibilidade de uma revolução na Prússia, né, hoje conhecida como Alemanha, exatamente nisso. Então, quando ele chega a esse esquema geral da história, a esse esquema geral de interpretação do grau de desenvolvimento das forças produtivas, por um lado, impossibilitando as relações sociais de produção do outro avançarem, ele está ainda dentro de um esquema da revolução burguesa, das revoluções antes da forma social do capital. Então, ele olha para a história e vê o comunismo primitivo se deteriorando por conta do desenvolvimento das forças produtivas que funcionam agora sob o caráter da propriedade privada. Ele olha para o feudalismo e o feudalismo desenvolve forças produtivas por um lado, a mercadoria e as relações sociais de produção servis, as formas de propriedade, impossibilitando isso. Abre-se uma época de revolução social. O Marx chega a esse grande esquema de quando abre-se uma época de revolução social e vai olhar para o capitalismo. 1859. O Mauro gosta muito de fazer a piada que é o seguinte, muita gente para a leitura no prefácio, né? Só lê o prefácio da Crítica da Economia Política, achei o esquema geral em 2 parágrafos e esquece do resto do livro. O resto do livro, ainda de 59, é o início, os rascunhos, os desenhos, as formulações que o Marx está fazendo para entender o modo de produção que está se efetivando, então, que é o capitalismo. E vai passar o resto da próxima década estudando o capital. Então, de 59 até 67, quando vai ser publicado o primeiro livro do Capital, ele segue formulando, agora vejam, uma teoria da revolução. Só que a teoria da revolução que o Marx vai desenvolver agora não é aquela mesma do velho esquema de uma teoria da história, onde as revoluções aconteciam pura e simplesmente pelo desenvolvimento de força produtiva em contradição com a relação social de produção. O Marx não pega aquele conceito que ele chegou e sai encaixando na realidade para ter validada a sua tese. Não sei se dá para entender. O que eu quero dizer é que boa parte da esquerda, depois disso, pega aquele conceito e sai encaixando na realidade até que a realidade, sob tortura, responda aquilo que a gente quer que ela diga para nós. Não, então tá, agora tem uma época de revolução social. Não, aqui em países menos desenvolvidos, ainda não é época de revolução social, porque a gente ainda tem força produtiva para desenvolver. Ah, não, então, aqui as relações sociais de produção ainda não entraram em conflito. E, infelizmente, esse esquema não serve nem para o materialismo, muito menos para quem quer fazer a revolução propriamente dita. O Marx e o Engels seguem estudando, seguem militando. O Engels, nos anos 50, vai entrar, inclusive, em organizações e em guerras, e em guerrilhas, pegarem armas na década de 50 em defesa dos interesses dos trabalhadores. Os dois vão analisar o que de mais avançado tem de desenvolvimento de forças produtivas no mundo, que está acontecendo na Guerra Civil Americana. Tem os textos recém-publicados em português, em inglês já tinha algum tempo, para quem é mais rato de internet aí, achar os textos sobre os escritos de Marx e Engels a respeito da Guerra Civil Americana. Se fala muito da carta que o Marx mandou, parabenizando o Lincoln, mas tem uma série de elaborações deles, de ambos, até que era para sobreviver, né? Escrevia acho que era por The Tribune, alguma coisa assim, americana, que eles recebiam uma grana lá para sobreviver. Só que este pensamento, a par dos estudos sobre o capital,
a meu ver, começam a apontar para uma ruptura da teoria da história que o Marx tinha até então, e de uma teoria da história a partir do Capital. O Capital, o livro de 67, e depois o livro 2 e o livro 3, publicados pelo Engels, a meu ver, e isso tem, abre um parênteses aqui, tem muito a ver com os estudos que eu acompanhei e participei junto do GECAT, Grupo de Estudos e Pesquisa Capital, Trabalho e Educação, onde eu tive o prazer aí de, junto com o professor Paulo, junto com o André, junto com o Dalton, com a Juliane, com a Joana, com o Elias e mais uma série de outras pessoas que ficamos aí os últimos 3 anos estudando, né? Reestudando o livro 1, reestudando o livro 2, alguns de nós lendo algumas coisas do livro 3, para chegar a alguns pontos de debate que apontam para o seguinte: o estudo do Marx, e aí tudo que eu falar aqui é de responsabilidade minha, as implicações problemáticas. O que validar com a realidade é responsabilidade coletiva. Então, fique tranquilo, Paulo e demais colegas. Me parece que quando Marx chega a um desenvolvimento mais elaborado do funcionamento do modo de produção capitalista, ele percebe e ele descreve isso de formas a demonstrar que as revoluções anteriores não são mais do mesmo jeito sob o capital. Por quê? E aí eu entro no primeiro bloco aqui que eu apresentei para vocês, que é a questão da crise. Para entender a crise, é preciso entender todo o movimento das categorias se objetivando no modo de produção capitalista. Então, desde a mercadoria até as classes sociais do Estado, no livro 3, precisam ser retomadas. E no livro 2 tem algumas passagens fantásticas que o nosso estudo aprofundou, debateu, que é o seguinte: a crise do capital para o Marx, ela não é mais um termômetro de medição da contradição entre forças produtivas e relações sociais de produção. Muitos de nós, acompanhados daquele recorte feito lá do texto de 50 do Marx, onde uma crise geraria uma situação revolucionária, uma possibilidade de revolução, quando a gente começa a interpretar o conceito de crise, a gente identifica, mais uma vez, um ciclo econômico do capital na formulação do Marx, do texto O Capital. A crise seria o momento onde ou a taxa de lucro, ou a produção, ou o conflito entre a concorrência capitalista geraria uma menor capacidade de acumulação. E aí tem um conjunto de conceitos enorme aqui que nós poderíamos ficar o resto dos dias aqui falando só sobre a implicação categorial de cada um desses movimentos e momentos da crise. Mas o que eu quero destacar é que a identificação entre crise e abertura da revolução fica demonstrado de forma negativa na descrição fenomênica e teórico-histórica do Marx em O Capital. Por quê? Porque ele vai demonstrar, e aí diferente de todas as outras produções da economia política, que a crise para o capital, na verdade, é o momento de retomada de um novo ciclo de acumulação. Então, aquela nossa identificação política, agitativa, de que a crise gera uma revolução, cai por terra pela própria explicação que Marx nos apresenta ao descrever de forma mais pormenorizada o funcionamento dos ciclos de acumulação do próprio capital. Isso está muito melhor demonstrado numa das pesquisas que o André Ricardo fez. Ele já apresentou uma parte do debate aqui para vocês num episódio do Decifra-me, mas que é demonstrando que a crise, na verdade, ela retroalimenta o capital. Se em outros modos de produção as crises eram
um termômetro para medir o grau de desenvolvimento de força produtiva em contradição com relação social de produção, e isso implicava na possibilidade de alterar o modo de produção, sob o capital e vamos chamar assim, sob uma teoria da história determinada pelo capital, isso não mais se confirma. Ou seja, se a gente fica esperando que a crise abra uma situação revolucionária, é melhor estarmos sentados e num lugar que não seja alvo de nenhum míssil ou de nenhum caminhão-bomba, como aconteceu hoje de manhã lá na Crimeia. Por quê? Porque vai explodir. Vai explodir, seja numa fábrica, seja num banco, seja num latifúndio qualquer. Se a gente ficar esperando que essa crise gere uma catástrofe social e política que levante as massas, isso está demonstrado pela história dos últimos 150 anos que não vai acontecer. O que nós precisamos verificar? É que as diferentes interpretações da crise levam a diferentes movimentações em relação aos conflitos violentos, que eu estou chamando de guerras, e as estratégias para a revolução. Muito comum é entre nós uma compreensão de crise que a gente tem chamado de os catastrofistas. Ou seja, sempre uma próxima crise capitalista será maior, mais vasta e mais profunda, usando a frase do manifesto, e, portanto, que essa crise mais profunda, mais vasta e mais catastrófica vai abrir a possibilidade da revolução proletária. O que tem se demonstrado na história nos últimos, no último século? Que isso não é verdadeiro. Empiricamente, isso não acontece. As crises têm gerado cada vez mais destruição, cada vez mais fome, cada vez mais um bocado de coisas. Mas não tem gerado o que a gente crê, o que a gente tem fé, que seja uma movimentação de massas contrárias ao capitalismo. E aí, pegando muito recortadamente a movimentação no primeiro turno das eleições no Brasil de 2022. As massas votaram num candidato ao governo que é absolutamente antipopular, antissocial, anti-operário. Agora, como explicar isso? A gente pode retomar isso depois. Como explicar isso? Colocaria outra pergunta. Como explicar que as massas trabalhadoras na Alemanha apoiaram de cima a baixo a votação pelos créditos de guerra em 1914? Como explicar que as massas na Itália, vamos chamar assim, sustentaram, não só concordavam, sustentavam, militavam, participavam os governos de caráter fascista do Mussolini? É um fenômeno que a gente precisa entender do ponto de vista do conjunto das categorias que levam a uma compreensão do que seria uma teoria da revolução na atualidade. Por quê? Porque o erro de assemelhar, de combinar a abertura de uma crise num ciclo capitalista com a possibilidade revolucionária tem nos levado a formulações políticas, essas sim, catastróficas. Porque ao ficar esperando que essa objetividade faça a sua parte, nós não conseguimos interpretar corretamente os movimentos do próprio capital e os seus desdobramentos políticos, culturais, sociais mais amplos. Um segundo conjunto de problemas de interpretação da crise é o que a gente chama de interpretação de uma crise gerada pelo aumento real do preço dos salários. E aí eu vou colocar nesse conjunto de problemáticas boa parte do nosso sindicalismo combativo, não só no Brasil, mas em vários outros lugares do mundo nós temos uma interpretação muito parecida, que a organização por local de trabalho, que a organização sindical, ao fazer o seu combate pelo aumento do preço da força de trabalho, ou seja, aumentar
melhorar as condições de trabalho, e principalmente o salário, que isso implica numa redução ou, digamos assim, de um conflito, de uma confrontação direta com a outra classe, com a classe capitalista. Ou seja, que isso geraria situações onde o movimento da crise, o movimento de acumulação do capital, aceleraria a contradição da apropriação privada, do desenvolvimento das forças produtivas, daquelas relações sociais de produção. Isso também não acontece. Uma teoria dos salários do Marx, ainda no livro 1 do Capital, e que me parece que está elaborada, para quem não viu o livro ainda do José Paulo Neto, né, a biografia sobre o Marx, me parece que o José Paulo consegue sacar brilhantemente a evolução de uma teoria dos salários no Marx. Qual seria a teoria do salário nos primeiros escritos, qual seria a teoria do salário nos escritos da década de 50 e uma teoria dos salários no Capital, onde o Marx vai afirmar é possível ter aumentos reais do preço da força de trabalho e mesmo assim aumentar e muito a exploração da classe trabalhadora. Então, a interpretação que eu vou caracterizar aqui de forma mais grosseira, sindicalista, não bate com uma realidade de confronto com os interesses da classe capitalista. Portanto, essa segunda interpretação da crise, que muitas vezes resbala para o que se convencionou chamar ali da crise estrutural, também não se coaduna com a realidade, inclusive já elaborada no século XIX, com o próprio Marx no conjunto da obra do Capital, livro 1, 2 e 3. E agora eu tenho um argumento de autoridade bacana, que é o José Paulo, na biografia sobre o Marx, apontando essas inconsistências de boa parte das nossas formulações estratégicas e das nossas interpretações a respeito da crise também no Marx. Se estamos nos entendendo, a questão da crise capitalista precisa ser muito melhor interpretada e compreendida entre nós para que a gente possa localizar o que é uma crise capitalista, como que ela gera determinadas crises políticas, certas inconsistências de gestão dessa crise, porque aí a gente já sabe, tanto empírica como teoricamente, que vai ter desemprego, que vai ter aumento das jornadas de trabalho, que vai ter aumento da exploração. Portanto, as forças produtivas precisam ser destruídas para que os graus anteriores de acumulação, as taxas de acumulação e as taxas de lucro precisem aumentar. Agora vejam, o capital criou uma forma fantástica de resolver suas crises. Ele mesmo destrói forças produtivas, tanto de forma direta como de forma indireta. Ele destrói meios de produção, e aí a guerra é uma dessas formas, mas ele também destrói força produtiva por conta da fome, por conta do se vira, no tal do empreendedor de si mesmo, que o Emílio gosta muito de usar para explicar essa adesão das consciências, inclusive na atualidade, ao modo de produção capitalista. As pessoas realmente, em sua subjetividade de consciência, acham que são empreendedoras dela mesma. Por quê? Porque elas resolvem os seus problemas durante o momento de crise com o que tem de mais próximo. Vão comer o que tem, vão morar onde tem, vão se virar do jeito que tem. Só que isso é destruir força produtiva. Isso é destruir a parte da classe que produz tudo e faz o capital acumular mais valores. Onde que eu quero chegar com essa questão da crise? Parece que a associação que eu disse que a gente fazia antes, ela é problemática. Parte das nossas explicações da realidade pressupõe uma caça a quando vai acontecer a crise, porque parece que quando acontecer a crise é que vai se abrir uma situação revolucionária. E aí eu parto para o segundo bloco de conversa
que eu disse para vocês que faria, que é a questão das guerras. E por que eu faço isso agora? Porque tem um texto famosíssimo também do camarada Vladimir Lenin, que se chama A Falência da Segunda Internacional, que é um texto onde ele está avaliando por que a social-democracia, em boa parte da Europa, no início da Guerra Mundial, aderiu às explicações da guerra das suas burguesias nacionais. Então, ele diz que o SPD, né, o Partido Social Democrata Alemão, que era o grande partido, a grande referência para os militantes no início do século XX, aderiu ao projeto burguês defensista, ou seja, de que os trabalhadores deveriam apoiar a guerra por conta de uma invasão externa que estaria gerando a guerra mundial. Então, os alemães, em 1914, os trabalhadores alemães, a população média alemã, não só os ricos, não só os protestantes, não só os católicos, a população alemã apoiou a guerra, votou em deputados, e os seus deputados, ao dialogar com as suas associações de classe, com suas associações de moradores, com suas associações religiosas, afirmaram que precisavam apoiar a guerra. Qualquer semelhança com a atual realidade do primeiro turno no Brasil seria mera coincidência. Se não fosse a questão de explicar o movimento das massas a partir da objetividade. Qual era a objetividade? Tanto na Alemanha como no Brasil de hoje. A objetividade é: as empresas são, as grandes corporações são, os capitalistas como classe personificam a realidade do trabalhador precisando se reproduzir na sua cotidianeidade. Ou seja, precisa do salário, precisa do mercado, precisa da comida, precisa pagar o aluguel. Quem impede isso? A guerra contra nós, a guerra dos russos contra nós, a ocupação de uma certa região do país, o risco da família se destruir. Vejam que esse momento que o Lenin estava tentando interpretar lá de 1914, ele escreve o texto em 1915, ele está tentando entender por que aquela situação da guerra gerou uma certa falência de uma estratégia político-organizativa revolucionária. O SPD, e aí anotem aí para ler, Bernstein é o grande elaborador da Segunda Internacional. A gente fala do Kautsky, mas o Bernstein tem uma compreensão da economia política muito avançada para a sua época. Ele divergia do Marx em elementos de explicação da economia política, porque o Bernstein dizia, não vai ter crise, vai ter desenvolvimento das forças produtivas. O socialismo não precisa esperar uma crise para avançar. O Bernstein está dizendo que precisa avançar na luta política, na luta da subjetividade, para que o partido, o SPD, se afirme como dirigente de classe. E entre 1871 e 1914, o SPD fez isso. Vocês já estudaram aqui no Decifra-me a questão da Revolução Alemã. E aqueles 40 gloriosos anos de acumulação da Alemanha viabilizaram materialmente uma estratégia que o SPD formulou que tinha um caráter absolutamente reformista. O socialismo evolutivo do Bernstein tinha base material naquele período. Entre os anos 70, dos 1800 até a Primeira Guerra Mundial, demonstrava avançar no desenvolvimento de força produtiva sem crise, e que, portanto, o socialismo seria a ampliação dos espaços institucionais, o ganho do parlamento, aditado, como o SPD fez. No entanto, a Guerra Mundial veio, colocou os Estados nacionais operadores dessa adição entre do capital internacional entrando em conflito, em competição,
E aquela formulação estratégica foi para os ares. O Lenin está tentando descobrir isso, e já nas primeiras páginas do seu texto, ele vai dialogar, discutir com as correntes que achavam que não teria crise, que achavam que a guerra deveria ser a transformação de uma guerra civil contra os capitalistas, e o Lenin se depara com com a realidade, que era os trabalhadores concordando com pegarem armas contra outros trabalhadores, que era a guerra acelerando certas compreensões conservadoras da política operária, e não o contrário, como acreditavam os sociais-democratas na época. É nesse texto, nesse momento, que o Lenin formula outro recorte que a gente faz em boa parte da esquerda brasileira, que a gente pega lá um conceito de situação revolucionária. Nesse conceito de situação revolucionária, o Lenin diz lá que não é toda situação revolucionária que gera uma revolução. Mas para se ter uma situação revolucionária, é preciso ter uma crise de cúpulas, um aumento da miséria e da angústia das massas e uma movimentação independente dessas massas. O Lenin coloca esses três elementos para medir as condições objetivas de uma crise revolucionária, de uma situação revolucionária. Aí ele acrescenta: soma-se a essas condições objetivas, condições subjetivas, a capacidade dos trabalhadores das suas organizações destruírem em todo ou em parte o governo existente. Notem, o Lenin não está formulando uma teoria geral da revolução, não está falando sobre uma teoria da história, ele está analisando especificamente aquele ciclo de avanço e recuo do desenvolvimento de forças produtivas capitalistas na Europa, e ao mesmo tempo está fazendo uma formulação de organização que ele chama de condições subjetivas para aquela formação social europeia daquele período. Nós, novamente, pegamos esse recorte e tentamos encaixar essas categorias a priori, para deixar uma provocação aqui entre nós, e tentar encaixar isso em qualquer outra situação revolucionária. A gente acha uma crise, beleza, então vai ter possibilidade de revolução. A gente vai para a conjuntura e olha, tem crise de cúpulas, tem aumento da miséria e da desgraça, então tem condições objetivas. O que falta? Então só faltam as condições subjetivas. Só falta a gente se organizar, trabalhar bastante, acordar cedo, enfrentar a polícia, fazer greve, fazer curso de formação em tudo que é canto do planeta, e vai acontecer a revolução. Vejam, qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Tem um conjunto de combinações de variáveis aí que muitas vezes a gente deixa no abstrato, a gente deixa realmente flutuando, que é o seguinte: quais são as determinantes do comportamento daqueles grupos e daquelas classes naquele ciclo de acumulação do capital? Quais são as experiências organizativas das lutas políticas de classe naquele período de conflito? Quais são os movimentos de consciência, portanto, da subjetividade, diante daquelas dificuldades e daquelas possibilidades de grupalização naquela determinada formação social? Porque a questão da guerra, ela acelera muito o que a gente chama de uma crise social. Vejam, ela não é exatamente apenas o momento de confronto entre um ciclo em avanço e um ciclo em término da acumulação capitalista. As guerras e a deflagração das guerras, isso os estudos mais históricos do que teóricos das guerras do século XIX, XX e XXI, demonstram que
algo que a gente afirma de forma muito límpida, de que as guerras são a melhor saída para a crise, nem sempre se concretiza. Ou seja, algumas vezes as guerras estão no meio de um ciclo econômico de acumulação, porque elas não são apenas um ciclo da crise, elas são um momento da rotação do capital. E aí, bem-vindos a uma problemática que não tem como eu abordar aqui como um todo, que é o conjunto dos movimentos do próprio capital na sua entificação, ou seja, na sua produção do si. Para usar um linguajar hegeliano aqui, com risco de não ser entendido por ninguém. O capital, quando faz a ele mesmo nos processos de acumulação, alimentando-se dele mesmo nos ciclos ininterruptos de crise, avanço, estagnação e retomada, ele cria as possibilidades de, pela sua própria autoalimentação, resolver a contradição entre o desenvolvimento da força produtiva e a relação social de produção. Isso, a meu ver, é a grande descoberta do Marx para uma nova teoria da história, uma teoria da história do capital. Ah, Ricardo, mas então tem duas teorias da história? Na verdade, tem uma teoria da história para os outros modos de produção, onde o capital não era determinante, e outra teoria da história que, sob o capital, com as relações capitalistas, conseguem criar um mecanismo de autocorreção da principal forma de extinção dos outros modos de produção. Quando o capital, em crise, executa todas as operações necessárias para resolver a sua crise, e aí a gente conhece destruição de força produtiva, queima de força de trabalho, retroação, né? Retroage-se décadas, às vezes centenas de anos no grau de desenvolvimento de força produtiva para salvar o capital. Isso é um mecanismo de autorregulação do capital. E aí, sinto muito, a gente não vai poder usar os mesmos mecanismos de interpretação das revoluções ocorridas em outros modos de produção para pensar uma transformação profunda sob o capital. E aí as guerras entram nessa problemática porque elas são um mecanismo não só de queimar a força produtiva, elas são as guerras, e aí eu vou abrir um pouco o conceito de guerra, né? Porque as guerras sob o capital não são mais as mesmas guerras sob outros modos de produção. Não é mais só o Coração Valente, o filme. Não é só mais o Gladiador, o filme, para explicar as massas, né? As hordas de soldados se enfrentando uns contra os outros, mais modernamente, século XVI, XVII, XVIII, feudos ou mesmo já estados nacionais com exércitos nacionais se confrontando frente a frente. Na verdade, as guerras sobre o capital são um mecanismo super poderoso de desenvolver força produtiva. Ao mesmo tempo que elas destroem, elas desenvolvem. Já no livro 1 do Capital, o Marx fala que o exército e as formas disciplinares e hierárquicas do exército são fontes de organização da própria hierarquia da produção capitalista. A questão da disciplina e da hierarquia são fundamentais. Ele faz a comparação do exército e do funcionamento deles em guerra com a produção do capital. Então, a identificação muito reta que a gente faz entre guerra como destruição de força produtiva em momentos de crise também não se sustenta na empiria histórica dos últimos 100, 150 anos. Por quê? Porque as guerras se alteraram. A qualidade do entendimento da guerra está alterada. Mesmo da Primeira Guerra para a Segunda Guerra Mundial, já no século XX,
mas principalmente da Segunda Guerra Mundial aos dias atuais. Por quê? Porque na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, não por conta só das crises, mas crises que geraram confrontos, conflitos, concorrência entre corporações, algumas ainda apropriadas de estados nacionais, abriram possibilidades revolucionárias. Ainda sob aquela compreensão do Lenin, né? Uma situação revolucionária clássica, leninista, crise de cúpulas, aumento da miséria, movimentação de massas. Condições subjetivas, tinha um exército de libertação popular na China, tinha uma guerrilha em Cuba, tinha o Exército Vermelho ainda com as nomenclaturas de bolcheviques, né, e a organização militar bolchevique, tinha um nome que agora eu não lembro lá em russo, mas tinham condições subjetivas. Deflagraram-se insurreições e tomadas do poder. Portanto, já tinham contradições no modo de produção capitalistas que viabilizaram o que eu vou chamar agora do terceiro bloco, né, das reflexões a fazer aqui com vocês, que é propriamente o que a gente chama de revoluções. As revoluções russas, as revoluções chinesas, a revolução cubana, as três clássicas que a gente usa como exemplos, elas são momentos muito específicos do que o Lenin descreveu, de uma situação revolucionária que abriu a possibilidade de um grupo organizado e com apoio da classe trabalhadora tomar o poder. E a gente chama isso de revolução. O problema é que isso não se desenvolveu como uma transição de modo de produção. Todas essas nossas revoluções ficaram, por dizer assim, congeladas. Elas eram novas formas de administrar o Estado, novas formas de gerar criativas e avançadíssimas novas relações sociais de produção, mas mesmo as mais avançadas que a gente teve não transitaram de modo de produção. Ah, mas por que, Ricardo? Porque não foi mundial. E por que tem que ser mundial? Aí a gente volta, retroage na questão da crise, porque o modo de produção, com o grau de desenvolvimento de força produtiva que a gente já tem no planeta, ou é mundial, ou será esmagado em algum canto que tentar fazer outro tipo de modo de produção. Porque a determinação universal do capital se faz efetiva por conta da sua história. E vejam só, a história do capital é resolver as suas contradições internas com destruição de força produtiva por um lado e alto grau de desenvolvimento de força produtiva do outro. E as guerras são um mecanismo de destruição de força produtiva e criação de força produtiva há muito tempo utilizadas pelas grandes corporações empresariais capitalistas. E aí, de forma mais precisa, da Segunda Guerra Mundial em diante, o capital aprendeu que não pode deixar sem cobertura as pequenas parcelas de atividade das massas, de movimentação organizada dos trabalhadores. Então, as guerras começam a ser travadas não só mais entre os clássicos exércitos se confrontando. As guerras começam a ser desenvolvidas já em sua formulação. Eu tenho, como esse vídeo vai ser visto publicamente em um bocado de lugares, tem certas coisas aqui que a gente não vai ser tão claro assim, mas quem está vendo aí, quem escutar hoje, agora ao vivo, e quem escutar depois vai entender. Tem algumas publicações de uma universidade americana chamada Johns Hopkins, que desde a década de 60 estuda as situações revolucionárias abertas no mundo. Essas publicações estão na internet, estão todas em inglês. Quem tiver interesse depois merece e deve aprofundar seus estudos. Mas essas cartilhas da Johns Hopkins University, que produz para o Estado Maior americano, desde a década de 60, produz leituras de quando as pessoas radicalizam
os seus comportamentos políticos. E aí tem uma das cartilhas iniciais, final dos anos 60, que é fantástica. Ela diz que os comportamentos por questões religiosas, por questão de vingança pessoal, por algum acontecimento particular com elas, por questões políticas, ou seja, pelo confronto de ideias que podem acontecer em determinados momentos, e eles vão estudar experiências históricas nas outras cartilhas. Por incrível que pareça, o primeiro texto publicado deles, 1961, sobre a Revolução Cubana. Posteriormente, em 63, eles têm um estudo sobre a Argélia. Depois, sobre o Egito. E aí tem uma série de estudos e cartilhas fazendo o que a gente deveria fazer, né? Que é estudar as experiências históricas, estudar as formações sociais e verificar como que determinados acontecimentos econômicos do ciclo de acumulação, da formação das classes sociais, dos tipos políticos de liderança que acontecem em cada uma dessas formações sociais, podem criar certas tensões políticas. Ou seja, quando que isso pode se transformar em revolução. É isso que os caras estão fazendo desde a década de 50. Então, eles têm escola de pesquisa para tentar entender como que as crises, as guerras e as revoluções acontecem e, obviamente, eles estão muito mais preocupados em como que elas podem ser evitadas. Então, o capital tem o seu funcionamento saudável de crise em crise. Nós não podemos achar, como me parece ser a interpretação dos catastrofistas, que o capital vai criar as condições para a sua própria destruição. Se eles entenderem bem, o capital, a partir de uma leitura do Marx, o capital cria as condições para a sua própria autopreservação e não para a destruição. Então, não adianta ficar esperando as forças produtivas se desenvolverem. Também não adianta sentar numa cadeira e começar a pesquisar física nuclear para ajudar a desenvolver as forças produtivas para que, então, o capitalismo se destrua. Me parece que aí nós temos um conjunto de combinações e variáveis que precisa ser muito melhor apreendida. Por quê? E aí agora a gente pode voltar tanto nas crises, como nas guerras, como nas revoluções. A Rosa de Luxemburgo, assassinada pelos sociais-democratas em janeiro de 19, era uma crítica da estratégia de aguardar o desenvolvimento das forças produtivas e administrar o sistema. Ela era uma crítica ferrenha dos reformistas, né? Polemizou com o Bernstein, polemizou com o Kautsky. E nos esquemas de reprodução do capital, a Rosa dizia que as guerras, se não me engano, era departamento 4, né? D1, D2, D3, bens de luxo, e o D4, departamento de bens para a guerra, que a guerra seria uma consequência do capitalismo e que o capitalismo daria conta de interpretar, de usar, de se apropriar do funcionamento da guerra para o seu próprio ser. Ao interpretar isso e divergir dos diferentes ciclos, ela tem o texto dela crítico ao capital, a acumulação de capital, o texto dela, ela faz uma crítica aos esquemas de reprodução do livro 2 do Capital. Então, a própria Rosa tem uma divergência sobre uma compreensão da crise no Marx. E a partir dessa divergência, ela elabora sua própria compreensão de como seria o funcionamento da guerra e como que as diferentes estratégias revolucionárias deveriam se alinhar com essa interpretação. É daí que ela tira uma linha de massas das organizações políticas que ela defendia. Ela era uma das que defendia a greve insurrecional como um dos mecanismos que as organizações políticas deveriam usar
no momento da crise, no momento do estalar da guerra, ela está escrevendo durante a Primeira Guerra Mundial, para se tomar o poder e, a partir dali, buscar o que se chama de revolução e aí fazer alguma transição. Também dessa interpretação da Rosa, boa parte das organizações no século 20 e 21 tiram uma interpretação de que a greve geral, portanto, uma ação que sai apenas do piso da reivindicação econômica e se transforma numa ação política, numa greve política, seria o mecanismo de tomar o poder. Vejam, a Rosa está elaborando isso no meio da Guerra Mundial, no meio de um confronto direto com outra estratégia política do SPD alemão, de caráter reformista e que tentava, e depois conseguiu, administrar o Estado alemão com a derrocada do Kaiser, né? Já em 18. Só que as organizações do século, as organizações de trabalhadores atuais pegam novamente essa questão da greve, de uma greve política, e encaixam na atualidade como se fosse uma derivação estratégica geral, como se ela coubesse em qualquer ciclo de acumulação, em qualquer momento de conflito mais violento, e como se fosse ter a mesma consequência política que teve em algumas regiões da Alemanha no século XIX, a conhecida tentativa da Revolução Alemã. Funcionou em alguns momentos, se conseguiu tomar o poder em alguns lugares, mas não conseguiu se efetivar no conjunto daquele território para se transformar realmente numa revolução vitoriosa. Foi derrotada. Por que eu acho que são vários problemas a resolver? E isso pode frustrar vários de vocês, né, na nossa conversa de hoje à tarde, que não são talvez muito boas notícias. O Ricardo está dizendo que está tudo errado. Eu não estou dizendo que está tudo errado. Eu estou dizendo que é errado tirar coisas que deram certo em alguns momentos da história e tentar encaixar na realidade atual, achando que aquilo vai ter algum resultado positivo para a luta emancipatória e para a luta revolucionária. E isso sim é um problema. E é contra isso que eu quero lutar e que eu tenho estudado, pesquisado, para que a gente possa, munidos dessas experiências, fazer algo que é fundamental na atualidade, que é colher dessas experiências os seus acertos, os seus erros, para que nós possamos fazer a nossa própria experiência. No Brasil, na Argentina, na Colômbia, no Peru, na França. Porque uma das coisas que a gente aprendeu com as crises, com as guerras e com as revoluções, que ou a gente é internacional, ou a gente vai morrer cada um em sua casca nacional. Não tem outra saída. As eleições desse ano demonstraram várias possibilidades de saída nacionalista. E como que o nacionalismo rapidamente cai no colo do conservadorismo e da exploração capitalista mais deslavada, né? Mas o nacionalismo de esquerda desse candidato... O nacionalismo resvala para o conservadorismo. No caso, para a exploração capitalista. Bem-vindos a todos os aliados que parte da esquerda brasileira tem daqui em diante. O que a gente faz com isso? Bom, aí é que começam os nossos problemas atuais. Se não temos, e aí eu afirmo de novo, uma teoria geral da revolução, nós precisamos elaborar uma teoria, portanto, categorias, conhecimento, táticas, estratégias organizativas que interpretem a realidade do capital no seu atual grau de desenvolvimento de forma correta, ou seja, de forma verdadeira, de forma a não cair no que o Lenin chamava de sofismas, certo? A gente tem trabalhado muito, e cada vez que eu leio algum panfleto, algum jornal, algum site, é um conjunto de sofismas que a nossa esquerda formula, que é um absurdo. Em outro momento, um colega que está aqui nos assistindo vai falar, a esquerda chega a ser kantiana.
né? Parte do que a gente faz na educação popular beira ao kantismo, ou seja, a gente tem aquelas categorias abstratas e tem que colocá-las na realidade, mesmo que a realidade se revolte contra isso. Por que eu estou dizendo que é um problema isso? E a gente tem que formular. Nós precisamos fazer o seguinte, nós precisamos olhar que uma teoria da revolução sob o capital não obedece à mesma lógica de outras teorias da revolução anteriores. O que o Tocqueville escreveu, o que o Montesquieu escreveu, tudo que a galera estudou sobre a Revolução Francesa, Rousseau escreveu, servem para entender os momentos anteriores à forma social do capital. É chave, é importante. O Marx e o Engels fizeram isso, chegaram a conclusões de momentos revolucionários dos modos de produção anteriores, mas isso não é suficiente para entendermos uma revolução anticapitalista, certo? Para fazermos uma revolução anticapitalista, nós precisamos de uma teoria da revolução do capital. E para isso é preciso desvendar pormenorizadamente o funcionamento do capital. E aí nós vamos encontrar determinantes mais abstratos do funcionamento do próprio modo de produção, mas também vamos encontrar determinantes mais particulares, de formas diversas que estão sobredeterminadas pelo capital. Uma delas são as questões nacionais. Tem se discutido, e tem uma certa polêmica entre nós, né, do papel do Estado Nacional, se ainda existe papel do Estado Nacional, qual é o papel do imperialismo? Existe imperialismo ainda sob determinação do capital de forma mundializada? Então, são polêmicas que nós vamos precisar travar, nós vamos precisar desenvolver para poder formular uma teoria da revolução anticapitalista. A meu ver, quando a Rosa fala do D4, da guerra, quando o Marx está descrevendo o funcionamento da crise e coloca essa nova, e é absolutamente nova, compreensão de que as crises são a solução para o ciclo de acumulação do capital e não o seu limite, na perspectiva de uma outra forma de produção, na medida em que as nossas experiências revolucionárias demonstram que a tomada do poder não pode se confundir com a tomada de um certo governo, com a derrubada de um certo Estado, mas que ela precisa tender, no mínimo, tender a uma totalidade, são indícios de uma nova teoria da revolução. Eu já polemizei com vários camaradas aqui, amigos em alguns espaços de formação, dizendo que a gente não tem uma teoria da revolução anticapitalista. Nós temos o que eu chamei há um tempo atrás de esboço, um rascunho de uma teoria da revolução, porque a gente pega certas categorias para ser didático, muitas vezes em atividades formativas, e às vezes a gente participa da atividade formativa e pegou aquilo lá, 2, 3 dias, 5 dias, uma semana, pegou aqueles esboços, pegou certas experiências lúdicas da atividade de formação, e a gente chama aquilo de teoria da revolução. Isso é um problema para nós militantes, e aqui eu estou falando para quem está preocupado em estudar o funcionamento da sociedade, está preocupado em destruir com o capitalismo, porque ele vai destruir com a humanidade. Então, nós precisamos produzir conhecimento para que esse conhecimento possa traduzir-se em ações políticas organizativas que transformem a realidade. Eu não posso pedir, e acho que ninguém tem a legitimidade de pedir, falar ou apontar o dedo e dizer que tudo que você está fazendo está errado. Portanto, que teria que parar de fazer tudo que está fazendo. O que eu estou dizendo é que quando a gente para pensar tudo que está fazendo e como que tudo que a gente está fazendo não está dando certo, tem alguma coisa errada.
Vamos combinar que faz pelo menos desde da Revolução Cubana, ou da eleição do Allende, ou daquele dia que a gente cantou a música lá em Lisboa, na Revolução dos Cravos, que as coisas não estão exatamente funcionando do jeito que a gente explica que as coisas iriam funcionar. Então, a gente está no partido, está numa organização, está numa corrente sindical, está numa associação de bairro, está num comitê de produção agroecológica, está num clube de literatura, tudo isso produzindo intervenção humana para tentar transformar o mundo. E a gente vai continuar fazendo isso. Não tem como alguém de nós dizer que não pode fazer isso. Na verdade tem, né? Alguns dizem, mas não adianta de nada, não serve para muita coisa. Ah, tá errado, você não devia fazer isso, você devia vir para minha corrente, tá aqui a ficha de filiação. Ok, o mundo, no dia seguinte, dá boa tarde para você e segue fazendo o que está fazendo. A minha intenção é tentar apontar que as perguntas que o Marx fazia lá no século XIX servem como guia para a gente fazer a crítica da realidade existente, a formulação de categorias teóricas que deem conta da explicação dessa realidade existente e que, portanto, é o objeto real que determina a minha consciência, e a partir dessa leitura do mundo objetiva, materialista, eu consiga formular possibilidades de intervenção, possibilidades e tendências de funcionamento do sistema capitalista e das formas de superação dele. Por que eu digo isso? Porque ao olhar o que o inimigo faz e funciona, eu percebo que as coisas que a gente faz não estão funcionando. Quando eu acho essas cartilhas da Johns Hopkins University, eu consigo perceber claramente como eles conseguem, em dois aspectos. Eles conseguem produzir ciência que intervenha no mundo e solucione as crises no âmbito da objetividade capitalista, ao mesmo tempo que eles criam ciência, criam conhecimento, para desarmar possíveis situações revolucionárias que as nossas intervenções poderiam gerar. Então, eles estudam Cuba, estudam Argélia, vão estudar a Bósnia, né, toda a região dos Balcãs, vão estudar agora. Tem um estudo de 3 anos atrás, depois do que aconteceu na Ucrânia, quando botaram para correr o governo pró-russo, os caras estão produzindo, dizendo o seguinte: as grupalizações radicais obedecem um certo padrão. E esse padrão tem a ver com a objetividade da produção da vida, a questão econômica, tem a ver com as identificações nacionais, culturais, religiosas, esportivas. Os caras chegam a falar de certos elementos na Ucrânia que tem a ver com os times de futebol. A gente que gosta tanto de futebol não consegue fazer uma leitura da psicologia de massas vinculadas a isso. O que o inimigo está fazendo? Eu estou falando da Johns Hopkins University porque é uma grande elaboradora de conhecimento para os americanos. Aí não, até porque o Paulo está aqui escutando a gente, então não tem a ver com uma bandeira nacional fincada em alguma universidade produzindo elaborações sobre aquilo. É o capital, as grandes corporações em escala planetária, pensando como aumentar a sua lucratividade. Eles estão pensando como controlar o peão dentro da fábrica, fora da fábrica, dentro do banco, fora do banco, no mercado, fora do mercado, dentro da escola. Vários de nós aqui, educadores, vários de nós, trabalhadores da educação, a gente sabe como que o ambiente escolar, o ambiente da universidade, os ambientes comerciais em geral são altamente controlados. Por quê?
Porque a lógica da mercadoria, da produção do valor, se transforma num elemento de organização de toda subjetividade. Então, a captura objetiva do trabalho excedente, da produção da mais-valia, de tudo mais, se transforma num processo de produção e captura de uma subjetividade de caráter individualista, de caráter competitivo, de caráter explorador, que obviamente cria uma identidade da consciência com essa base material. Não tem como querermos que a classe trabalhadora do mundo se identifique com a revolução se a classe trabalhadora do mundo é parte do capital. Nos estudos que a gente tem feito no GCAT, uma coisa que a gente descobriu, na verdade redescobriu, é que capital e trabalho não são antagônicos sob o modo de produção. Capital e trabalho, e isso o José Paulo, de novo, faz uma brilhante elaboração quando ele está falando sobre a teoria dos salários. O trabalho, na forma social do capital, é parte do capital. O Paulo tem insistido muito isso, tanto nas falas dele aqui no Decifra-me, como nos estudos que ele tem feito. Portanto, o ser do trabalhador é a expressão parcial da universalidade do capital. Nós partimos de um pressuposto equivocado que o trabalhador é antagônico ao capital, então qualquer coisa que ele faça contrário ao capital eleva a sua condição subjetiva de crítico, de rebelde, e talvez, quem sabe, na nossa ilusão, de revolucionário. Na verdade, o problema que a gente tem é como que parte do capital personificado no trabalhador se transforme em ação, e não só em consciência, em um sujeito capaz de transformar a sua própria realidade. E aí, vamos lá, vou gastar alguns poucos minutos para fechar, talvez até antes do prazo final, para dizer o seguinte: uma teoria da revolução de caráter anticapitalista precisa se aperceber que os movimentos do nosso inimigo são muito bem pensados, porque eles são expressão da sua materialidade de produção. Quando eu enviei para vocês o texto, e sugiro para quem for assistir depois, ler Clausewitz, Carl von Clausewitz, o grande estratega aí, do século XIX, XX e XXI. Porque ele indica a necessidade de se pensar estrategicamente, ou seja, pensar o conjunto da batalha, os objetivos da guerra no sentido político geral, o aspecto militar da estratégia está subordinado ao objetivo político, e como que as diferentes táticas, as diferentes batalhas são subdivididas em uma série de outras pequenas ações que precisam ser combinadas correta e coerentemente para se alcançar o objetivo estratégico que foi traçado politicamente pela população, pela nação, pelo Estado maior. Quando a gente começa a pensar estrategicamente, a gente vê que o capital, ao compreender a necessidade da classe capitalista se manter como classe dominante, ele pensa tanto do ponto de vista genérico, universal, da manutenção do modo de produção, portanto, da exploração, do controle e subordinação real, total do trabalho ao capital, mas ele também pensa nos elementos mais particulares do funcionamento do sistema, ou seja, ele pensa nos vários mecanismos de grupalização necessárias para efetivar a subjetividade deste trabalhador como uma subjetividade explorada e dominada. Isso implica em quê? Em capturar o conjunto dos possíveis poros da crítica, dos possíveis poros de elementos divergentes na leitura do mundo. Ou seja, quando o pensamento desse trabalhador pode se identificar com o que o Mauro chama de uma inautenticidade da explicação liberal do mundo.
O problema é que a explicação do pentecostal, neopentecostal, católica, todas essas explicações religiosas são muitas vezes autênticas à explicação do capital. Por quê? Porque a lógica da mercadoria, a lógica da exploração, consegue se identificar com a necessidade do indivíduo salvar a sua alma privada diante de Deus ou salvar o seu salário privado diante da exploração de todos os outros seus irmãos de classe. A materialidade do capital não identifica o trabalhador como classe, que é outro equívoco nosso, da esquerda em geral, numa certa teoria geral da revolução, quando afirma que o capital vai nos unificar enquanto classe. E a gente pega frases lá do Manifesto Comunista. Só que o próprio Marx, ao escrever O Capital, vai descrever como que essa captura do trabalhador pela maquinaria, pela competição, pela concorrência e pelos ciclos do capital mercadoria, do capital dinheiro e do capital produtivo, vão inviabilizar uma ação política unitária, como resultante do próprio funcionamento do capital. Nós, como organizações preocupadas, como indivíduos preocupados, como frações de classe preocupadas com a superação da exploração capitalista, precisamos nos ater que estes poros, essas opções, essas oportunidades que o capital vai dar pela sua própria lógica contraditória, precisam ser materializados aonde esse trabalhador, no momento em que ele estiver com esse, a gente usa o termo clique, com esse momento de inautenticidade dado. Por que eu digo que a gente tem que estar lá nesse lugar? Porque as igrejas, os clubes, as associações, os diferentes mecanismos de grupalização, ou que a Maria Lídia pode dizer melhor que eu, os momentos de subjetivação, né, Lídia, desse trabalhador vão funcionar. Os mecanismos de subjetivação que o capital produz são poderosíssimos e eles respondem às necessidades objetivas, às necessidades imediatas da classe trabalhadora. Diante disso, boa parte das nossas organizações se colocam diante da classe e acusam a classe de não nos entender. Você aí parado também é explorado. O cara olha para nós e fala, tá, eu sei que eu sou explorado. E o que eu falo? Eu preciso ser explorado, eu preciso comer, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso pagar meus boletos. E a gente quer que ele venha para o nosso lado, não tendo capacidade de articular explicações, não articular a vida cotidiana desse trabalhador com os interesses históricos que nós manifestamos. Então, esse momento de não entendimento das organizações e seus discursos com a classe nos aparece, e aí falo para quem está muito preocupado com isso, como um momento de depressão profunda, né? A gente está desesperado, boa parte de nós passou uma semana terrível, às vezes mais consciente, às vezes mais inconscientemente, com dores, com ansiedade, com preocupações que a gente nem sabe exatamente de onde que veio, mas que nos entristecem. Mesmo que a gente não queira estar nessa estratégia, essa estratégia nos dói. Percebam que a gente está sendo derrotado por uma estratégia que a gente nem quer que seja nossa, para ver o grau de atraso da nossa capacidade organizativa. A gente se dói por um negócio que a gente nem queria. Por que faz tanta falta? Porque a gente não tem, e aí acho que essa é uma das coisas que eu queria chamar bastante atenção para a gente seguir dialogando, debatendo, pesquisando, que é como que as nossas leituras do real muitas vezes deixam muito do que o marxismo nos legou. Ou seja, a gente é pouco materialista, pouco objetivo e muitas vezes pouco dialético, né? Pouco
atento a um método que compreenda o movimento das coisas, o seu processo de autoprodução, mesmo que contraditória, mas que sempre é um novo ser. Esse novo ser é o que determina a compreensão da sua existência, e não as categorias pré-elaboradas. Há algum tempo que eu falo que a gente confunde estratégia com formulação estratégica. E aí por isso que eu falo da importância de ler o Clausewitz. Tem os cadernos que o Lenin fez a respeito dos estudos do Clausewitz são muito interessantes também. Porque o Clausewitz fala que a primeira coisa que vai pelos ares numa guerra, no primeiro minuto da guerra, é a estratégia. Por quê? Porque quando você começa o confronto objetivo, tudo aquilo que você formulou anteriormente precisa ser readequado a partir dos movimentos do teu inimigo. Ou seja, do que realmente está acontecendo na fricção da guerra. E nós, que queremos transformar o mundo, muitas vezes desviamos da fricção com a realidade para reafirmar diante de nós mesmos as nossas certezas. Então, quando eu disse lá no começo que a gente precisava parar para pensar, para se questionar, para refletir sobre a nossa teoria da revolução, é disso que eu estou dizendo. Quanto das nossas palavras de ordem, quanto das nossas bandeiras que fazem sentido para o trabalhador, que está lendo o grupo de WhatsApp da família, que está assistindo o canal de YouTube do Brasil Paralelo, que está recebendo e-mail por outros caminhos todos do seu celular, que corroboram aquela explicação que ele tem do mundo, que é expressão da materialidade, da venda da força de trabalho que ele tem. A gente se arranca os cabelos, mas como que o trabalhador está votando no cara mais ignorante à direita, atrasado do planeta? Exatamente porque este cara está sintetizando um programa, mesmo que de forma meio chula, ele sintetiza uma explicação do mundo. Eu preciso da minha família, eu preciso conservar os meus valores e eu preciso trabalhar para resolver os meus problemas. A gente abstrai isso. O programa do capital, materializado nas opções políticas em cada um dos países, inclusive no Brasil onde a gente está, sintetizam de forma muito digerível para o trabalhador as coisas imediatas da sua reprodução cotidiana. E nós que queremos fazer a revolução, muitas vezes elevamos a nossa explicação a um grau tão distante da realidade que a gente perde a comunicação de fazer com que esse trabalhador se coloque em movimento para pensar ou para agir em relação a transformar a sua própria realidade. Então, isso é um enorme de um paradoxo para nós que somos militantes, né? Para nós que queremos transformar o mundo. Por outro lado, isso é explicável nesses 3 grandes blocos que eu apresentei para vocês aqui, porque a nossa compreensão de crise leva a uma certa compreensão de movimento das massas diante de uma situação ruim, como boa parte do planeta está vivendo agora. Ao mesmo tempo, a gente não consegue compreender por que as guerras se transformam em também conflitos violentos cotidianos. Num parênteses aqui, só para retomar a questão da guerra, as guerras entre estados nacionais, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, guerra contra o fascismo e o nazismo. Depois disso, a Guerra Fria, capitalismo contra o socialismo, aquela coisa toda. Da década de 90 para cá, alguns autores têm chamado da guerra total, da guerra contra a população. O Lazzarato, um pesquisador italiano da área de sociologia, tem chamado muita atenção para isso. Como que a guerra, como esse elemento de desenvolvimento de força produtiva, se transfigurou numa guerra primeiro contra as drogas, depois numa guerra contra o terrorismo, em alguns anos para trás uma guerra contra os muçulmanos, e agora novamente temos uma reconfiguração disso da guerra contra o terror russo, contra
o imperialismo russo, mas a guerra é um movimentador dessa lógica explicativa do mundo, da concorrência capitalista. Para terminar a nossa conversa aqui, ter alguma indicação de por onde andar, né? Me parece, com a pesquisa que eu tenho feito, com a preocupação de entender a teoria da revolução e entender parte dos estudos estratégicos que vários setores do capital têm feito, que nós precisamos, eu digo o conjunto da classe, a fração da classe dos trabalhadores que quer transformar o mundo, a gente precisa entender o atual grau de desenvolvimento do capitalismo a partir de categorias que deem conta da explicação do capital, e me parece que o Capital do Marx, no seu conjunto dos 3 livros, tem as melhores ferramentas teórico-operativas para fazer isso. A gente insiste muitas vezes em certos recortes que dão certo para algumas coisas, mas não dão para outras. O Marx ali me parece ter uma capacidade de apreensão do modo de produção do capital na sua forma mais abstrata, super poderosa para a gente entender o grau de desenvolvimento de forças produtivas que o capital gerou. Ao mesmo tempo, a gente precisa estudar muito, compreender muito, estar no meio da nossa classe para perceber essas particularidades de cada formação social, de cada elemento cultural, de cada elemento religioso, que coabita o indivíduo que vem de sua força de trabalho. Ou seja, é um grau de abstração mais determinado. A gente precisa aumentar o conjunto das determinações para poder perceber o real, ou seja, quanto de religião, quanto de cultura, quanto de bairrismo, quanto de nacionalismo constitui esta consciência imediata do trabalhador autêntica à reprodução da exploração capitalista. E qual é o espaço de inautenticidade desses conjuntos de grupalização que abrem possibilidades para a nossa intervenção. E, por último, estudar algumas experiências que nem sempre são colocadas como revolucionárias, porque elas ainda são espaços muito localizados, mas que trabalham diretamente com os espaços da produção e reprodução orgânica e cotidiana da classe trabalhadora. Citando alguns exemplos, alguns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos, mas como os cordões industriais no período do Chile, como as cooperativas de produção ainda existentes no período pós-período especial em Cuba. Teve alguns de nós aqui que estiveram por lá recentemente. Assim como algumas organizações no Oriente Médio, mais especificamente no Líbano, no sul do Líbano, que são organizações políticas que querem um programa mais de independência de forma, na sua expressão política, mas que ao mesmo tempo tem empresas, tem comércio, tem organizações de segurança e de autodefesa que mantêm o que o Marx fala lá na década de 50 do século XIX, um duplo poder, uma capacidade de atuação autônoma e independente, tanto dos patrões como do Estado. Essas experiências precisam ser muito recentes na história, precisam ser retomadas para a gente saber o seguinte: como é que esses caras enfrentaram o poderoso Estado de Israel e venceram? Como é que esses caras produziram durante os lockouts no Chile, durante vários meses, comida, combustível e autodefesa daquelas milícias todas que o exército chileno combatia? Como é que os caras sobreviveram a isso tudo e produziram uma existência? Ah, Ricardo, mas isso é muito focalizado. Realmente é focalizado. Mas quem conseguiu correr com o exército de Israel lá tem 10 anos na frente do que a gente não consegue de voto aqui no bairro.
Então, nesse sentido que uma teoria da revolução anticapitalista precisa se ater a um conjunto de problemáticas que eu dividi aqui em mais ou menos 3, mas que tem uma série de subdivisões, né? Em relação à crise, a gente precisa compreender muito melhor a articulação da economia política no seu funcionamento e deixar certos esquematismos para o passado, enterrar. A gente precisa nos ater melhor aos estudos estratégicos, a questão da guerra e a transfiguração do fenômeno da guerra do século 20 e 21, com o alto grau de desenvolvimento capitalista que teve da Segunda Guerra Mundial para cá, tanto do ponto de vista militar como do ponto de vista político. Concordando com o Clausewitz, hein? É o objetivo político que determina os aspectos militares. Isso hoje é chave para os conflitos que a gente está vivendo, seja o da Ucrânia, seja o do Iêmen, seja os vários conflitos na África, e aí, para ser bem enfático, aos violentos conflitos militares que a gente vive no Brasil, cotidianamente. Isto é guerra. O alto grau de investimento das polícias militares, dos bombeiros militares, das empresas de segurança no Brasil, são uma forma de expressão e manifestação do desenvolvimento das forças produtivas vinculadas ao que eu estou chamando de guerra. É uma guerra contra a população. Mas a população apoia essa guerra. É só ver o conjunto de militares, milicianos e agentes de segurança que foram eleitas para o Congresso Nacional e para as diferentes assembleias legislativas no Brasil na última eleição. Então, notem que esse conjunto de problemas remete para o terceiro, que é a nossa, vamos chamar assim, que é a nossa vedete. A gente adora as revoluções, né? Então, tem crise, a gente tem divergência, tem as guerras, tem divergência, a gente fala disso, e tem as revoluções. Não, das revoluções, a gente vai falar das que deu certo. Não, a gente vai falar das que deu errado. Bem-vindos, a gente tem que aprender todas essas experiências, portanto, temos que fazer vários estudos, vários cursos de histórias das revoluções, né? Temos que estudar todas, mas ao mesmo tempo nós precisamos estudar muito especificamente e com muito rigor. É um trabalho coletivo, é um trabalho denso, cansativo, mas apaixonante, que é qual é o caráter da revolução nos seus desdobramentos organizativos, programáticos, históricos da atualidade. Ou seja, para isso a gente precisa movimentar a classe mundial. A gente precisa movimentar os dirigentes, os militantes, os esforçados pesquisadores que a gente tem no mundo. Então, bem-vindos à realidade. Por falar nisso, eu vou terminar com um poema da nossa querida Wisława Szymborska, nossa polonesa, que diz o seguinte: a vida na hora, cena sem ensaio, corpo sem medida, cabeça sem reflexão. Não sei o papel que desempenho, só sei que é meu, impermutável. De que trata a peça, devo adivinhar já em cena, despreparada para a honra de viver. Mal posso manter o ritmo que a peça impõe. Improviso, embora me repugne a improvisação. Tropeço a cada passo no desconhecimento das coisas. Meu jeito de ser cheira a província. Meus instintos são amadorismo. O pavor do palco, me explicando, é tanto mais humilhante. As circunstâncias atenuantes me parecem cruéis. Não dá para retirar as palavras e os reflexos. Inacabada a contagem das estrelas. O caráter como o casaco às pressas abotoado. Eis os efeitos deploráveis dessa urgência. Se eu pudesse, ao menos, praticar uma quarta-feira antes,
ou ao menos repetir uma quinta-feira outra vez, mas já se avizinha a sexta, com um roteiro que eu não conheço. Isso é justo? Pergunto, com a voz rouca, porque sem sequer me foi dado pigarrear nos bastidores. É ilusório pensar que esta é só uma prova rápida, feita em acomodações provisórias. Não, de pé em meio à cena, vejo como é sólida. Me impressiona a precisão de cada acessório. O palco giratório já opera há muito tempo. Acenderam-se até as mais longínquas nebulosas. Ah, não tenho dúvida de que é uma estreia. E o que quer que eu faça vai se transformar para sempre naquilo que fiz. Sborna, a vida na hora. Pensando nisso, é que termina a nossa conversa aqui dessa hora, para dizer que estamos no palco, não ensaiamos nem na quarta, nem na quinta, mas bem-vindos. Não nos gosta a improvisação, mas a gente vai ter que se preparar para os próximos atos. Não temos saída, a não ser aprender, ser derrotado de novo, tirar forças do chão onde a gente vai cair e seguir na nossa luta, muitas vezes em glória, pela revolução, por uma teoria da revolução que se faça prática, que se faça concreta e que se faça nossa todo dia, com o nosso coração e com a nossa mente cheio de vontade, porque esperança não adianta ter, moçada. Nós precisamos arregaçar as mangas, pegar as canetas, os cadernos, nossos livros, nossas mochilinhas e ir conversar com a nossa classe. Nossa classe precisa muito de nós precisamos ainda mais delas e seguimos. O que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou? O que foi feito da vida? O que foi feito do amor? Quisera encontrar aquele verso, menino, que escrevi há tantos anos atrás. Falo assim sem saudade, falo assim por saber. Se muito vale o já feito, mas vale o que será. Mas vale o que será. E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Falo assim sem tristeza, falo por acreditar que é cobrando que fomos que nós iremos crescer. Nós iremos crescer. Outros outubros virão, outras manhãs plenas de sol e de luz. Alertem todos, alarmas, que o homem que eu era voltou. A tribo toda reunida, assim dividida ao sol. Nossa verdade, quando o descanso era luta pelo pão e a aventura sem par.
Quando o cansaço era rio e rio qualquer dava pé e a cabeça rolava num girar, girar de amor. E até mesmo a fé não era cega nem nada, era só nuvem no céu e raiz. Hoje essa vida só cabe na palma da minha paixão. De vera nunca se acabe, abelha fazendo